Uma história de fé. Nosso propósito nesse quadro do nosso canal é sempre trazer aqui uma história, um testemunho, onde que a gente possa ver o mover de Deus e isso possa trazer avivamento para todos nós. O pastor Marco Rocha, no seu livreto Vinde a Mim, fala sobre essa história, que foi bastante conhecida da igreja, onde se relata o drama de uma menina que foi separada dos seus pais, se perdeu dos seus pais. E apesar de toda a luta que ela passou, de todas as dificuldades, nós poderemos ver a mão de Deus agindo na vida dela. Esta é a história de uma família que veio do interior para visitar a capital. Chegando no grande centro, estavam ali o pai, a mãe e a menina, que tinha ali por volta de 4 anos. Eles, visitando esta cidade, estavam ali distraídos, passando pelas vitrines e tantas novidades daquele alvoroço que a gente vê no centro, muita gente passando, muita gente andando, quando de repente um acidente envolvendo um caminhão de combustível e perdeu o controle e bateu num poste, pegou fogo e o alvoroço foi geral, pessoas correndo para todos os lados e aquela menina se perdeu dos seus pais. Com 4 aninhos, andando sozinha, começou a chorar e foi encontrada por um casal de velhinhos que a acolheu. Tentaram de todas as formas achar os seus pais, mas não conseguiram. Aqueles 2 velhinhos então se transformaram nos seus pais adotivos. Ela cresceu sempre com saudades e pensando na possibilidade de achar os seus pais, mas foi construindo uma nova vida. E nessa nova vida, ela foi construindo também novos projetos. Aquela menina de 4 anos se transformou numa linda jovem. Superados esses primeiros tempos da sua vida, aquela menina de 4 anos foi criada pelos seus pais adotivos, esses 2 velhinhos que abriram a sua vida, o seu coração, e estiveram com essa menina todos esses anos. Tempos depois, já uma jovem estudante, com muitos projetos na sua vida, apesar de saber no seu coração que seus verdadeiros pais estavam em algum lugar, que ela não sabia onde, algumas coisas ainda iam acontecer na sua vida. O tempo passou e aquela jovem, durante os dias, estava com seus pais adotivos e estudava à noite. Mas eles tinham muito cuidado com ela e toda noite, no final das aulas, estavam ali. Seu pai adotivo, naquele velho carro Chevrolet, esperando por ela para levá-la para casa. Certo dia choveu muito, mas choveu muito mesmo. Depois a chuva passou e ela estava na porta da escola esperando seus pais. Porém, eles não apareceram. Uma amiga então se ofereceu para ir com ela até a sua casa e elas pegaram uma estrada de terra até chegar naquela casinha onde ela passara tantos anos. Mas de longe, uma surpresa bem complicada a esperava. Com a chuva, uma árvore caiu sobre a casa dos seus pais. Ao chegar lá, constatou que seus pais adotivos haviam morrido. Eles chamaram os bombeiros, as ambulâncias, as viaturas, mas já era tarde. O pior já havia acontecido. O luto foi algo bem difícil pelo qual aquela jovem teve que passar, mas em mais um acontecimento trágico na sua vida. Muitas pessoas tentaram ajudar, mas a tristeza muitas vezes tomava conta do coração dela. Mais uma vez ela estava sozinha. Pensando em tudo isso, e que aquele lugar trazia grandes recordações para ela, ela resolveu se mudar. Foi para uma cidade distante, e nessa cidade ela estudava durante a noite, mais uma vez, e trabalhava durante o dia. Certa vez, ela já tinha trabalhado, estava indo
para o colégio, e a tristeza no seu coração era tão grande que, passando por uma ponte daquela cidade, ela pensou em dar cabo da sua vida. Ela iria chegar ali daquela ponte e se atirar. Ela até pensou: como eu não pensei nisso antes? Pulando dessa ponte, eu acabo com tudo, acabo com a minha tristeza, acabo com todas as coisas. Mas nesse momento, ela ouviu pessoas que cantavam um hino que dizia o seguinte: se queres ser feliz, muito feliz, dá o seu coração para Jesus. Seus pecados ele apaga com seu imenso amor, pois deu a sua vida para ser o seu Salvador. Naquele momento ela parou. Era como se aquela melodia, aquela música tivesse saído ali do louvor daquelas pessoas e entrado dentro do seu coração. Ela olhou para ver de onde vinha aquele hino e descobriu que vinha de uma casa que estava ali perto, onde pessoas estavam reunidas. Instintivamente ela se encaminhou para aquele local. Chegou ali e viu que uma mulher tocava o piano e muitos irmãos espalhados ali pela sala naquela casa cantavam este hino. Ela chegou ali com os olhos cheios de lágrimas, olhando pela janela aquele culto como se tivesse tocada profundamente por Deus naquele momento. A paz e a alegria daqueles irmãos que cantavam contrastou com o rosto triste daquela jovem que observava tudo pelo vidro da janela. Quando eles a viram com os olhos cheios de lágrimas, imediatamente a chamaram para dentro. Naquele culto, ela recebeu Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Logo depois que tudo terminou, aqueles irmãos, com o coração cheio de alegria, queriam ouvir a história daquela jovem. Ela sentou-se então no centro daquela sala, todas as pessoas em torno dela, e ela contou a sua história, de como se perdeu dos seus pais, de como viveu com um casal de velhinhos que foram seus pais adotivos, e como havia perdido eles também. Mas a surpresa foi geral mesmo, quando uma das senhoras se levantou e disse: eu sou sua mãe. Foi eu que te perdi naquela cidade. Eu e seu pai é que estávamos ali. Naquele momento, as pessoas naquela sala não sabiam se riam ou se choravam. O fato é que mãe e filha se abraçaram. Deus havia colocado uma no caminho da outra mais uma vez. É maravilhoso a gente ver como Deus age. A história dessa jovem, ela chegou num momento da vida dela em que a tristeza tomou conta, a angústia, a depressão. Para ela simplesmente não havia mais saída e ela queria dar cabo da sua vida. Mas Deus a chamou e mostrou para ela que ainda havia coisas extraordinárias para acontecer no seu caminho, na sua história. Algumas que ela achava simplesmente impossível. E você que está aqui com a gente nesse vídeo, talvez você esteja passando por uma situação semelhante. Talvez você tenha tentado de várias formas. Talvez existe algo bem difícil que você acha que agora está perdido. Lembre-se disso. Para Deus não é impossível. Nos evangelhos, Jesus nos diz o seguinte: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Entregue o seu problema nas mãos de Deus. Busque a presença de Deus. A palavra nos diz lá em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E com certeza coisas extraordinárias, maravilhosas, uma porta que você acha que ela está perdida, Deus pode trazer para você, para mostrar que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, é aquele que vive e governa todas as coisas. Lembre-se disso. Coloque nas mãos de Deus e vamos buscar a presença desse Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.